Vamos a mais um vídeo do canal Mistério do Universo Espiritual. Prepare o seu coração, a sua mente. Pegue a sua Bíblia. Vamos estudar comigo a palavra de Deus. É possível? Pegou lá já? A Bíblia? Eu quero que você confira na Bíblia, ok? Ela é a verdade. Não sou eu. Não é homem. Não é padre. Não é bispo. Não é pastor. Não é líder algum. É a palavra de Deus que revela o Deus da verdade, revela o Jesus Cristo, revela o Espírito Santo, revela os fundamentos, os princípios eternos, ok? De Deus. Muito bem, pegou a sua Bíblia? Vamos lá então. Nossa reflexão de hoje é sobre conhecer a Bíblia. Quem pode conhecer a Bíblia Sagrada? O padre? O pastor? Para quem foi dado a Bíblia Sagrada? Amigo, dá até uma tristeza. A maior tragédia, uma das maiores tragédias que já existiu no mundo cristão, é a ideia de que a Bíblia foi dada para alguns entender. Vou chegar pertinho de você. Para alguns entender e não todos. Essa é a maior tragédia. Tira isso da sua cabeça. Desde já, tira isso da sua cabeça. Ok? Deus chamou algumas pessoas para serem líderes, para instruir outras? Sim, chamou. Existe o dom de, lá em Efésios 3, né? Alguns pastores, chamam uns para pastores, outro para mestres, outro para evangelistas, e etc e tal. Sim, chamou. É propósito de Deus que um ensine a outro? Sim. No entanto, a palavra de Deus não foi dada somente para uns entender e não para outros. A palavra de Deus foi dada para todos entender. Mas a pergunta é, quem pode entender a palavra de Deus? Quem pode entender as coisas espirituais? Quem pode? Aí não é todos. Para entendermos as coisas, a palavra de Deus, precisamos ter a mente espiritual. A mente espiritual precisamos ter. Porque a Bíblia se discerne, as coisas espirituais se discerne espiritualmente. Aqui em João capítulo 3, ficou bem claro isso? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Todos que nascem de novo podem entender a palavra de Deus. Podem entender a Deus. Todos, sem exceção. Ok? Mas é preciso nascer de novo. Vamos ver essa ideia, essa questão? O que a Bíblia traz sobre nascer de novo? Evangelho de João, abriu a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler aqui a história de um homem chamado Nicodemos, ok? Vou ler um pouco e vou falar um pouco, tá? Vamos explicar essa passagem bíblica, para que fique bem claro que a palavra de Deus. Havia um homem, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, tá? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até aqui por enquanto. O que acontece? Nicodemos era um dos principais dos fariseus, um dos maiorais dos religiosos daquela época. Era a linhagem da alta dos religiosos. Era um fariseu, ok? E esse homem era doutor da lei também. Ele era chamado Nicodemos, né? Um dos principais da linhagem judaica, um dos principais dos judeus. E ele foi ter com Jesus à noite, ter uma conversa em particular com Jesus, porque Jesus fazia coisas que ninguém podia fazer a não ser que fosse de Deus, ok? No versículo 2 diz assim: Rabi, sabemos, ele falou com Jesus, que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Entende? E Jesus respondeu algo para ele que é o centro dessa mensagem. Quem não nascer de novo, Jesus disse assim,
versículo 3. A isto respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui? Nicodemos ainda falou assim: mas como? Alguém vai voltar para o ventre da mãe de novo? Para poder entender o reino, ver o reino de Deus? Nicodemos perguntou. Nicodemos falou: na verdade, Jesus, eu quero tocar aqui no ponto que Jesus está falando nesse áudio para ele não ficar muito grande, nesse vídeo, já tem 5 minutos. A grande questão aqui é que Jesus ele vai desenvolver aqui. Nicodemos falou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade digo que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 6 de João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está a resposta e o ponto central dessa questão do diálogo entre Jesus, entre Nicodemos e Jesus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está revelando as coisas espirituais aqui para Nicodemos. Ele precisava entender que ele precisava nascer de novo, certo? Jesus foi claro. Mas a pergunta é: o que é nascer de novo? O que Jesus estava dizendo? Estava revelando com essa expressão, nascer de novo. Ele explicou que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa essa expressão nascer da carne é carne, nascer do Espírito é Espírito? Vou te explicar rapidamente. Se você, eu vou começar te explicando, te perguntando, né? Levantando uma questão, uma pergunta retórica. Se você plantar um pé de manga, desse pé de manga que você plantou depois que ele crescer, ele vai crescer um pé de manga, evidentemente. Desse pé de manga, ele vai dar flores e tudo mais, né? O que é que vai nascer dele? Jaca. Do pé de manga vai nascer jaca? Ou seja, da mangueira, né, do pé de manga vai nascer jaca? Vai produzir jaca? Claro que não. Eu não conheço isso. Nem um pé de manga que deu jaca. Agora, você vai e planta um pé de jaca. Uma jaqueira. Ele cresce, aí chega a época dele produzir. Do pé de jaqueira, vai produzir manga? Não. Claro que não. Vai produzir jaca. Evidentemente, naturalmente. Ok? Então, o que Jesus estava dizendo aqui? O que é nascido da carne é carne. Você e eu, nós, todo ser humano, nasceu dos nossos pais, nascemos dos nossos pais, que nós somos o nosso nascimento biológico. Nós nascemos dos nossos pais, né? O nosso chamado nascimento biológico. Quando Deus se manifesta na nossa vida, o Espírito Santo se manifesta na vida de uma pessoa e transforma o coração dele. Essa é uma obra que pode ser instantânea ou pode ser um processo mais lento. Cada um tem uma forma de Deus trabalhar. A minha foi instantânea, ok? Eu já contei isso no testemunho. Pode procurar aí no meu canal Mistério Universo Espiritual, minha história, que você vai ver o meu testemunho. Então, quando o Espírito Santo se manifesta no coração da pessoa, meu amigo, sabe o que acontece? Ele é transformado, a mente dele e o coração dele é transformado. É como se você pegasse um pé de jaca e transformasse esse pé de jaca em pé de manga, em uma mangueira. Ele é transformado em outra coisa. Entende? Não é transformado por um pé de jaca melhor, ou por um pé de jaca mais saudável, um pé de jaca perfeito. Não. Ele é transformado em outra coisa, em outro tipo de árvore. Ele é transformado num pé de mangueira. De um pé de jaca, você transformou ele em um pé de mangueira. Entende? Então ele é transformado em outra espécie de árvore. Quando o ser humano é transformado por Deus, que tem um encontro com Jesus, que acontece realmente a transformação, ele é transformado em outra pessoa. É tanto que 1 Samuel, acho que 2 Samuel 10, versículo 6, se não me falha a memória, vale a pena ler esse livro aqui rapidamente, se encontra no Antigo Testamento. Veja o que diz aqui, que interessante. 2 Samuel, vou ver se é 2 Samuel aqui, estou abrindo a minha Bíblia, 10.
versículo... Não é segunda, é 1 Samuel 10. Vou tirar essa dúvida aqui. Eu já vou ler aqui para você. Olha que interessante. 1 Samuel 10. Eu estou abrindo aqui. Abre aí também, tá bom? 10, versículo 6. 1 Samuel 10. Primeiro livro de Samuel 10, versículo 6 diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esta obra acontece na vida da pessoa, do indivíduo, que ele é transformado em outro, cumpre-se o que Jesus disse aqui. Ele é transformado em outra pessoa. Ele é nascido do Espírito. Entendeu? E agora que ele é transformado em outra pessoa, que ele é nascido do Espírito, estou falando com você, estou abrindo a minha Bíblia aqui, você sabe o que acontece? Agora, ele era, vou pegar o exemplo lá, ele era pé de jaca. Ele foi transformado em pé de manga. Ele que produzia jaca antes, fazendo um paralelo para você entender. Ele agora é transformado em manga, em pé de manga, uma mangueira, ele vai produzir manga. Entende? Então o ser humano é carnal, ele produz só as obras da carne. E aí você pode ler lá em Efésios, no livro de Efésios, as obras, não Efésios, as obras da carne. A Bíblia diz, não me lembro o texto aqui agora, mas os frutos, Efésios, o fruto da carne o fruto do Espírito é paz, mansidão, amor, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas os frutos da carne são prostituição, lascívia, idolatria, contenda, dissensão, entende? Então ele passa de produzir agora as obras da carne, que são obras que não agradam a Deus, são obras más, passa a produzir agora obras de Deus. Ele que não ouvia agora mais, agora que ele tem a mente de Deus espiritual, ele ouve a voz de Deus, ele entende a Deus. Então, por isso que Jesus disse aqui, em João capítulo 3, aqui, versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele diz assim, versículo 6, o que é nascido da carne? O que é nascido da carne é carne. O que vou colocar aqui o exemplo para você entender. O que é nascido de um pé de jaca é jaca. E o que é nascido de um pé de manga é manga. Enquanto ele é carnal, ele não foi transformado a mente dele, que é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ele ainda é carnal. E ele só vai produzir as obras da carne. E o homem que não nasceu de novo, que não foi transformado em outra para possuir outra natureza, a natureza do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Porque no reino do céu é um reino que só pode entrar quem tem a natureza espiritual transformada por Deus. Então, meu amigo, é isso que Jesus estava dizendo. Eu te pergunto a você, você já foi transformado por Deus? Sem essa transformação, simplesmente é impossível entrarmos no reino de Deus. Precisamos ser transformados em outra pessoa. E quando o Espírito Santo se manifesta e se apossa, a pessoa é transformada em outra pessoa. Ok? É preciso ter um encontro com Deus. Eu tenho 20 anos de igreja, não importa. Você precisa se encontrar com Deus, precisa nascer de novo. Essa palavra, esse apelo que foi feito a Nicodemos, é feito a mim e a você também. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Clame a Deus, busque esse encontro com Deus. Clame a Deus, fala que você quer ser uma nova criatura, transformado em Cristo Jesus. E Ele é fiel e transformará a sua vida, para que você tenha uma mente espiritual, para que você possa produzir os frutos do Espírito na sua vida, que possamos nascer de novo, possamos ter os frutos do Espírito em nossa vida, para que assim possamos ser filhos herdeiros do céu, porque nascemos dos nossos pais, nascimento biológico, precisamos nascer do Espírito para nós termos um nascimento espiritual e sermos filhos do Deus que é Espírito, de acordo com João 4, versículo 24. E nós precisamos servir a Ele em espírito e em verdade.
Portanto, meu amigo, esqueça esse negócio de velho de igreja. A realidade é, nasceu de novo? Ok? Que Deus abençoe, que possamos ser filhos do Espírito, por meio do Espírito, os filhos do Deus Altíssimo, transformados pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém.